Nesse nosso segundo bate-papo aqui, ainda tratando, né, sobre esse assunto, né, da importância da nutrição animal para bovinos de leite, estamos novamente aqui com Bruno Azevedo, né, ele que é zootecnista e especialista em bovinocultura leiteira, e nesse nosso segundo bate-papo a gente vai tratar agora, falar um pouco mais sobre os tipos de alimento, né, a composição, né, como é que se compõem esses alimentos, e falar mais aí sobre a dieta, né, especificamente. Bruno, é com você. Bom, Suzy, obrigado mais uma vez aí. Primeiro bate-papo foi muito interessante. A gente falou um pouco sobre o manejo nutricional, né? Um manejo nutricional correto. Falamos sobre o manejo anterior ao da dieta especificamente, né? E hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre tipos de alimentos, característica do animal, característica dos alimentos, né? E, para começar, todo alimento, ele é composto por água, né? Proteína, carboidratos, as gorduras, os lipídios, né? As cinzas, que são as vitaminas, os minerais, as vitaminas, e essa é a composição básica de praticamente todo alimento, né? E cada um desses pontos ele tem sua importância na alimentação. O alimento dessa divisão, dessa classificação dos alimentos, o mais importante é o carboidrato. Independente do nível de produção do animal, independente se é um animal de alta lactação, baixa lactação, em torno de 70% do que ele come é carboidrato. É o carboidrato. E a gente vai falar um pouco mais sobre o carboidrato, porque na dieta é o mais complexo, é o mais difícil de fazer o ajuste fino, de formular, certo? Então, antes, eu queria falar um pouco sobre característica da degradação dos alimentos no rumen, né? No estômago do animal. O bovino, a vaca leiteira, ele tem uma divisão, tem um estômago chamado, que popularmente o pessoal chama de rumen, né? Que é uma câmara de fermentação praticamente. Lá tem umidade, temperatura ideal e bactérias para acontecer a fermentação do alimento, né? Então, todo alimento, quando a vaca de leite ingere o alimento, ela vai para essa câmara de fermentação e vai passar um período ali que o pessoal, produtor, costuma falar que o animal está ruminando, né? Então, ali ele está acontecendo a fermentação, a degradação desse alimento, nesse estômago. Então, o alimento vai para ali, o que é fermentado, o que é degradado dentro desse rumen, é absorvido pelo animal e pelas bactérias que estão ali, não é? E a outra parte, ela vai para o estômago, outra câmara, outro estômago do animal, do bovino, que a gente chama de estômago verdadeiro, que é um pouco mais parecido com o nosso, né? Então, o alimento, ele faz essas duas passagens. Ou ele passa direto para o estômago verdadeiro, ou então ele é degradado nessa câmara de fermentação, é absorvido pelas bactérias, e essas bactérias vão para o estômago verdadeiro, onde é digerido, degradado lá. E então, quando o alimento cai dentro dessa câmara de fermentação, ela pode passar rápido ou passar devagar, tem uma taxa de passagem, né? Então, se esse alimento, pelas características dele, ele passar rápido demais pelo rumen, então ele vai ser pouco absorvido no rumen, vai ser pouco degradado no rumen, certo? Tem uma taxa de degradação menor. E se ele tiver uma passagem mais lenta, ele tem uma taxa de degradação maior. E
Por isso que é importante, na alimentação do animal, da vaca de leite, ter fibra, certo? Fonte de fibra. E para aumentar essa taxa de degradação, senão o alimento passa rápido demais pelo rumo do animal e vai lá para o estômago verdadeiro ser digerido lá, degradado lá. E o que é que pode ocasionar em dietas com baixa fibra? Pode ocasionar pouca motilidade, né, pouca movimentação do trato digestivo do animal e ocasionar acidose, o pH diminui do rumen vai diminuir, já pode não transformar, o rumen se transforma em um ambiente não mais ideal para as bactérias que são importantes na degradação dos alimentos, certo? E além de diminuir a taxa de degradação dos alimentos. Então, a dieta da vaca de leite tem que ter pelo menos 20% de fibra. E quando a gente fala em fibra, são fibras acima de 8 milímetros, certo? Então, alimentos como silagens, capim, certo? Até um alimento que é bem discutido, tem uma discussão muito grande em torno dele, que é o alimento que tem uma discussão muito grande, que é o caroço de algodão. Caroço de algodão que tem uma fibra parecida com a da forragem, mas muitos pesquisadores não aceitam colocar o caroço de algodão em substituição, essa fibra em substituição à da forragem, do capim, que é da silagem, certo? Mas é uma fonte de fibra muito importante também para manter a saúde do rumen, certo? Então, primeiro aspecto, quando se pensa em alimentação de vaca leiteira, a gente tem que pensar na fibra. Então, não pode faltar alimentos como forragem, capim, né? Silagem e outras fontes de fibra, como a do caroço de algodão, para manter a saúde física no estômago do animal, certo? A maioria dos animais que produzidos na nossa região, por nossos produtores aqui na parte central aqui do Brasil e especificamente aqui na região da Bahia, né, no oeste da Bahia, são animais produzidos em sistema pasto. Então, primeiro fator, em animais que são produzidos a pasto, a gente pensar na alimentação desses animais, pensar no consumo, estimar o consumo dessas forragens, estimar o consumo de capim desses animais, né? Então, saber mais ou menos quanto de capim ele está consumindo. E isso varia muito, porque vai depender do estado vegetativo do capim, da idade do capim. Se é um capim mais maduro, se está seco, se está mais verde, né? Então, a gente tem que estar sempre estimando o consumo de forragem. Porque a gente sabendo o consumo de forragem, a gente sabe aproximadamente quanto de fibra que o animal está comendo. E para fazer essa regulação, porque o animal ele tem duas formas de fazer a regulação de alimento, né? Mais popularmente a gente dizendo, saber quando é que ele está satisfeito, né? Quando é que ele já encheu. Uma regulação física, né? Se ele está comendo muita fibra, ele logo está cheio e está satisfeito, né? Ou então uma alimentação com muita energia. Então, uma alimentação com muita energia, ele pode comer até uma quantidade menor, mas ele vai se sentir satisfeito, vai suprir sua exigência mais rápido pela quantidade de energia. Então, a gente tem que estar sempre regulando e mantendo essa
essa relação entre fibra e energia na alimentação. Porque se a gente der uma alimentação com muita fibra, aquele capim seco, já passado, nessa época agora em agosto, que é comum a gente ver, o animal vai comer bastante, vai encher o estômago e não vai conseguir suprir sua necessidade de energia, certo? E se a gente der um alimento rico demais em energia e der pouca fibra, pode ocasionar aqueles problemas que eu disse anteriormente, né? Baixar o pH do rumen, diminuir ocasionar acidose ruminal, né? Que é um problema em animais que são principalmente confinados, que têm dietas com muito grão, né? Com muito milho. E a gente tem que sempre manter essa relação energia e fibra bem ajustadas para manter uma dieta saudável para o animal. Alimentos que normalmente a gente percebe que traz um enchimento fisicamente para o animal e às vezes não consegue atender a demanda. A cana-de-açúcar, que tem uma fibra de péssima qualidade, uma qualidade ruim, então ela limita o consumo do animal. E animais que consomem muita cana, eles têm uma limitação também na produção. A fibra dela tem uma baixa digestibilidade, tem uma taxa de passagem muito lenta e baixa degradação. E o animal acaba limitando a produção e até o consumo. E os alimentos como soja, milho, eles têm um alto teor de energia, mas pouca fibra. Então, a gente tem que manter sempre esse ajuste. No caso desses alimentos que têm uma fibra de baixa qualidade, existe alguma técnica, existe alguma orientação para estar melhorando, no caso, esse tipo de alimento? Para estar potencializando ele, por exemplo, no caso, a silagem, existe alguma orientação do tipo que pode melhorar, né, essa qualidade? Só em um fato de fazer silagem já melhora um pouco a qualidade na degradação do alimento, né? Porque enquanto o alimento está ensilado, ocorre uma fermentação ali, né? Então, já quebra as estruturas das paredes celulares, então já ajuda na degradação desse alimento. A cana em si, a fibra dela é um pouco difícil de você melhorar, certo? Ela não tem é difícil conseguir melhorar a qualidade da fibra. A alternativa, se tem cana-de-açúcar, que além de ter uma fibra de baixa qualidade, é baixa em proteína, e o açúcar, o carboidrato da cana-de-açúcar ainda é a sacarose, que é um carboidrato de alta digestão muito rápida. Então, quando o animal consome a cana, ele vai ter uma baixa digestão da fibra, certo? Uma alta digestão do carboidrato não fibroso, que é a sacarose, que vai ter uma alta produção de bactérias ruminais em pouco tempo. Então, tem uma explosão ali de energia em pouco tempo. Então, a cana é um alimento realmente que para a vaca leiteira, tem uma limitação de produção. A gente, em animais de alta lactação, a gente não recomenda o uso de cana-de-açúcar por essas características dela. Outro alimento também que tem uma regulação metabólica por energia muito alta é a soja crua. A gente tem visto, principalmente na região do oeste da Bahia, onde a soja crua tem um valor até relativamente baixo, né?
ela tem um valor de energia muito alto, de óleo muito alto, chega até 20% a mais do que o farelo de soja. Então, isso limita o consumo do animal. Excesso de óleo no rumen diminui a ação das bactérias, né? E isso vai diminuir a digestão dos outros nutrientes e diminui a produção. Então, dessa forma, o recomendado é que caroço a soja crua, ela não passe de mais de 2 quilos aí por animal, pelo excesso de óleo. Então, é uma ilusão, muitas vezes é uma ilusão de que a soja crua está mais barata do que o farelo de soja, porque ela tem mais óleo e tem menos proteína, se a gente for olhar na concentração total, né? Então, quando a gente for colocar o consumo, a limitação do consumo e o valor de proteína que a vaca vai conseguir ingerir, é bem menor o valor da proteína e o custo da soja crua sai mais alto. Então, muitas vezes é ilusão achar que pelo quilo da soja ser mais barato, da soja crua, você compensar em relação ao farelo de soja. Né? Então, essa relação de fibra e energia é o primeiro aspecto que a gente tem que pensar. Tem um outro alimento que está na moda, a gente viu, o produtor sempre gosta de modismo, né? Vem uma variedade de capim, vem uma variedade de milho, de sorgo, nova, e eles começam a plantar e achar que é muito vantajoso, mas o alimento a gente só percebe se ele é bom ou ruim a pelo menos médio prazo, né? A gente tem que testar primeiro para depois ter a certeza se é bom ou ruim. O capim-açu, a gente tem visto muita propaganda do capim-açu, e o capim-açu, ele tem o mesmo valor nutricional de qualquer dos outros capins-elefantes, né? Então, ele tem a taxa ali mais ou menos de 60% de FDN, né, que é a fibra efetiva ali, e a matéria seca dele é baixa. Então, para vacas de alta lactação, o capim-açu, quem usa na dieta de vacas de alta lactação capim-açu, tem que pensar que vai ter que entrar com uma dieta muito alta em concentrado, em milho e soja, o que torna a dieta muito mais cara. Porque a quantidade de fibra do capim-açu é grande. Né? Então, produtor, ao escolher o alimento, o primeiro aspecto que ele tem que pensar não é somente na energia, ele tem que pensar na fibra e na energia, fazer essa regulação, certo? Ainda continuando falando dos carboidratos, o carboidrato os alimentos, todos os alimentos têm essa quantidade de carboidrato, que pode ser fibrosos ou não fibrosos, né? O carboidrato fibroso, normalmente são as forragens, as silagens, que têm uma quantidade maior. E quando a gente pensa em carboidrato não fibroso, o mais usual, o que mais se usa na alimentação de vaca leiteira é o milho, né? O milho é uma das principais fontes de amido, que é um carboidrato não fibroso mais importante aí na produção do leite, porque o amido ele tem uma taxa de digestão mediana, né? Então ele disponibiliza a energia, quando ele vai sendo degradado, ele vai disponibilizando energia para as bactérias do rumen numa proporção bem mediana, suficiente para desenvolver essa quantidade de bactérias dentro do rumen do animal.
e, consequentemente, uma maior produção de leite. E quando a gente pensa em amido, a gente pensa em milho, em sorgo, trigo, aveia, mas o mais consumido hoje no país é o milho, certo? Eu creio que nem no país, mas no mundo, né? Os Estados Unidos tem muita pesquisa avançada sobre o milho, eles usam milhos mais digestíveis, com amido, com a degradação mais fácil, né? Com a maior degradação do milho, do amido no milho. E se a gente comparar os carboidratos não fibrosos, o amido e a outra principal é a sacarose, que é da cana-de-açúcar, o amido é muito mais vantajoso por esse fato de ele não degradar tão rápido quanto a sacarose, certo? E não tão lentamente quanto a energia dos alimentos fibrosos. Então, ele está intermediário. Então, hoje é super importante. A gente também não pode deixar de pensar que excesso de dieta com milho ou sorgo e farelo de soja pode ocasionar acidose, certo? Então, não adianta dar muito milho e não dar muita fibra, entendeu? Então, o teor aí de amido na dieta não pode passar dos 20%, certo? Para não ocorrer essa acidose ruminal. E o milho é um ponto, é um fator, é um alimento bem discutido e bem pesquisado na nutrição dos ruminantes, porque a gente encontra milho de muita qualidade, de qualidades diferentes no mercado. Então, silagem de milho, os animais estabulados, confinados, né, a maioria recebe como forragem a silagem de milho. E a silagem de milho, a qualidade do milho interfere muito na produção e na disponibilização desse amido. O milho que a gente compra aqui, quando a gente produz no sistema pasto, a maioria dos produtores, eles dão o milho farelado pro animal, né, para a vaca de leite. E a gente tem sempre, o produtor sempre pensa que ele quebrando o milho, ele, só pelo fato de quebrar, triturar o milho, ele já melhorou o máximo possível da digestão do milho, né? Mas quando a gente vai em algumas propriedades e vê que ele está dando aquele milho duro, o fubá chamado, né, do milho, e a gente consegue encontrar nas fezes do animal ainda o milho que passou pelo trato digestivo do animal e saiu nas fezes, ou seja, não foi digerido, em uma quantidade grande. E hoje tem se usado uma técnica de reidratação do milho para melhorar a digestão do amido no milho, certo? E com a quantidade menor de milho, a gente conseguiu um resultado muito melhor. Porque o amido é que é um dos carboidratos que mais tem essa função é um carboidrato que mais tem a função de produção, né? Que proporciona a maior produção do leite. Então, analisando essa parte de carboidratos, a gente tem que pensar, alimentos ricos em forragem, ele não disponibiliza energia suficiente para alta produção, certo? Rico em fibra, por exemplo, forragens, que é o capim, que é a silagem. Alimentos ricos em energia, milho, sorgo, aveia, farelo de soja, eles disponibilizam energia suficiente, até mais do que o exigido. No entanto, eles não proporcionam uma saúde para o rumen, para o animal, certo? Então, eles necessitam a dieta necessita desse equilíbrio. Quando a gente fala em saúde do animal,
a gente, vindo pela nutrição, a gente pensa no equilíbrio fibra-energia. Outro ponto importante na nutrição é a proteína, certo? Antigamente não se preocupava muito com a proteína, porque grande parte da proteína que o animal absorve vem das bactérias do rumo. Então, é uma proteína de excelente qualidade, e quando o animal ingere o alimento, ingere aminoácido, proteína, ele usa praticamente toda essa proteína para a produção de bactéria, e vai produzir uma proteína de boa qualidade. Mas, com esses animais de alta lactação, a gente vem estudando bastante aí, a proteína que não é degradada no rumen, né, que passa direto para o intestino, para o estômago, aliás, para o estômago verdadeiro, para aumentar essa absorção de proteína pelo animal. Então, se a gente pensar em proteína, animais de baixa produção, eles têm que ter ali em torno de 14% da dieta em proteína. Um dos alimentos que tem mais usual hoje, que é fonte de proteína, é o farelo de soja. Né? Chega ali a 40%, 45% de proteína. Animais que produzem ali, tem uma produção entre 15 e 25 litros, ele necessita de 15 a 15,5% de proteína na dieta. Certo? E animais acima de 25 litros, ele vai chegar ao máximo ali, a exigência máxima de 17. Então, é muito pequena a exigência entre um animal de baixa lactação e de alta lactação. Mas é importante a gente pensar na proteína, e na qualidade da proteína, pois pode limitar bastante a produção do leite. Um animal que está ali com os seus 25 litros e tiver uma proteína, apenas 14% de proteína na dieta, vai limitar. O animal vai começar a usar a proteína corporal e logo depois ele vai diminuir a produção que está usando do corpo, e uma hora acaba. A gente tem que estar repondo e sempre procurar, na dieta, levar toda a quantidade do alimento, do nutriente exigido pelo animal. Isso que a gente chama hoje de dieta de ajuste fino, certo? Nutrição de precisão. Não dar nem mais nem menos para o animal. Certo? Porque se a gente der a mais, a gente está tendo um custo a mais. Se a gente der menos, a gente está diminuindo, vai diminuir a produção, o potencial de produção do animal. Então, a gente tem que pensar bastante em dieta de precisão, porque tem impactos tanto na produção quanto financeira na propriedade. Então, assim, como a gente viu, né, Bruno, não existe, assim como não existe, né, uma fórmula mágica, né, de ração que é ideal e que vai servir para todos os produtores, também aí não existe, vamos dizer assim, um superalimento, né, um único alimento que vai suprir ali todas as demandas, as exigências nutricionais, né, daquele animal. O que existe, né, é a diversidade de alimentos e cada alimento tem sua composição, e essa composição do alimento é que deve ser levada em consideração aí na nutrição, né? É o teor de energia, né, o teor de fibras, né, os teores de proteínas. Então, assim, a gente está à disposição aí para os agricultores, né, dentro das nossas possibilidades, que a gente não puder, a gente está sempre buscando apoio. O Bruno, que foi um grande parceiro, né, nesse projeto Bahia Produtiva, né, tem acompanhado diversas atividades e tem dado todo um suporte, né, também aí aos agricultores do Bahia Produtiva, no território, tanto da bacia do Rio Corrente, como na bacia, né, no caso, no território Velho Chico.
E a gente sempre fomos, né, e somos sempre gratos, Bruno, por esse apoio. E, assim, dizer para os produtores que a gente está à disposição e que, assim, não vá nessa onda de que existe um superalimento e que aquele alimento vai resolver, assim, não existe aquele melhor capim de corte, né, não existe aquele melhor capim ali para ser pastejado num sistema rotacionado. O que existe é um manejo. A gente falou nas videoaulas, né, que a gente produziu sobre manejo, pastejo rotacionado, falamos muito dessa questão do manejo, né, falamos muito dessa questão de todo o procedimento que deve ser levado em conta, aí, desde de correção de solo, de época de preparo, de plantio, né, porque assim, a planta ela só desenvolve porque no solo tem nutrientes, né, existe ali uma gama de nutrientes que vai dar condição para o desenvolvimento dela. Então, quando ela desenvolve, ela está retirando aqueles nutrientes. Então, é por isso que acaba sendo um alimento bom, né? Então, assim, a gente agradece e eu quero que você faça essas considerações, né, finais aí, para a gente estar encerrando esse bate-papo. Não existe alimento mágico, realmente. Cada propriedade vai seguir um manejo um pouco diferente uma da outra, nenhuma é igual, né? Então, a gente tem que, é importante o produtor solicitar acompanhamento do técnico para ir à propriedade, para fazer análise, para fazer um estudo ali do que é melhor dentro da propriedade dele, de qual é o alimento, o que é que ele tem ali, o alimento que ele tem com mais facilidade e que vai conseguir suprir a exigência do animal, e conseguir que esse alimento faça com que esse alimento faça com que o animal atinja seu potencial produtivo, né, seu maior potencial produtivo. Então, cada caso é um caso. A gente vê muitas dietas prontas, o produtor usando muita dieta pronta, o que o vizinho usou, ele usa, mas são vacas diferentes, potenciais genéticos diferentes dos animais, certo? Então, a gente tem que analisar caso a caso e seguir esses manejos nutricionais de forma bem rigorosa, que é, é, o, é a fórmula do sucesso na produção de leite, é o produtor seguir os manejos de forma correta, né? Então, é difícil, o produtor tem que estudar, o produtor tem que pesquisar, tem que pedir auxílio ao técnico. É importante demais a visita do técnico na propriedade, certo? Para fazer toda essa análise junto com o produtor, certo? Do manejo nutricional, da dieta, da formulação da dieta das vacas. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição. Os produtores dos projetos aqui na região, também estou à disposição para fazer as visitas, para a gente orientar esses produtores aí e ver esses produtores crescerem, então, produção melhor e qualidade de vida melhor com produção de leite. Obrigado, Suzy. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.